Te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, tua graça já me basta. Estamos te esperando, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais
deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Estou subindo a um lugar mais alto.
Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Quando o nosso alvo é o nosso Senhor Jesus, a gente entende que é por Ele, e para Ele todas as coisas. A gente quer buscar intimidade com esse Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Senhor Jesus, cada dia mais. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Todos os dias, nessa busca pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mais uma vez. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. fala, Senhor, Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor.
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. fala, Senhor, Ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. a ti, Meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Amém, aleluia, glória a Deus. Esse Deus que é sobre todos, esse Deus que é santo e que deve ser exaltado, deve ser adorado todos os dias das nossas vidas. No momento que estivermos louvando esse cântico, você tem a oportunidade de, nesse momento, trazer seu dízimo, sua oferta. E a palavra do Senhor diz para que a gente não faça isso com tristeza, nem com pesar, pois o Senhor, Ele ama aquele que oferta, aquele que entrega com alegria. Então, nesse momento, vamos adorar esse Deus, exaltar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do nosso Deus como oferta viva diante do altar do Senhor. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem for perdoado, Foi
ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre a Deus, os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. e os anjos cantam, Santo. Quero ver a igreja. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Por isso te louvamos, por isso exaltamos a ti, nesse nome que há todo poder, ó Deus, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, ó Deus, a adoração prestada aqui neste lugar. Senhor, nesse momento, ó Deus, com a tua igreja junta, louvando o teu nome, ó Deus. Que tenha chegado a ti com cheiro agradável e suave, ó Deus. Que a cada dia venhamos buscar a ti, buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Deus a quem servimos, ó Deus. Senhor, que venhamos declarar que antes os nossos ouvidos, a gente conhecia de ouvir falar a Ti, ó Deus, mas agora os nossos olhos Te veem, ó Deus, porque buscamos intimidade contigo, buscamos a Tua presença, Pai, em nossas vidas. Senhor, esteja com a Tua igreja aqui, quebranta corações nessa manhã, ó Deus, transforma vidas pela Tua palavra, será ministrada nesse dia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco. Continua falando aos corações, ó Deus, e também entregamos diante de Ti os dízimos, as ofertas que foram trazidos aqui nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, que eles sejam usados com temor, ó Deus, a Ti, ó Pai. Senhor, em prol do crescimento do Teu reino. Senhor, neste lugar, ó Deus, da propagação do Teu Evangelho aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe os Teus filhos, abençoe, Senhor, os lares, ó Deus, de cada um aqui, ó Pai. A provisão, ó Deus, sustenta cada dia, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E mais uma vez Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Leiamos agora a leitura bíblica que se encontra em 1 Pedro 5, de 7 e 8. Humilhai-vos, pois, de toda a igreja. 1, 2, 3. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vou pedir à congregação para que se fique de pé para a gente cantar o hino Deus Cuidará de Ti, do cantor cristão. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que M7 pode dar, quem cuidará de ti? Pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Mateus, continua tocando baixinho para a gente fazer um momento de oração. Vou pedir agora aquele irmão, aquela irmã que quer colocar algum pedido, algum agradecimento diante de Deus, que venha aqui à frente ou que fique de pé no seu lugar onde está, para que
pedir para o pastor Jonathan fazer essa oração. E vou pedir também às crianças, às tias das crianças, que venham aqui à frente para o pastor estar orando. Por cada irmão, cada pedido, cada agradecimento que nós tenhamos para fazer para Deus hoje, neste domingo de manhã. E colocar também a vida das crianças da nossa igreja, das tias da nossa igreja, nas mãos de Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nesse momento de oração da qual nós vamos nos colocar diante do Senhor, só o Senhor sabe o que cada um tem em seu coração, e nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas angústias. Vamos colocar também diante do Senhor as crianças, porque como Jesus nos ensina, delas são o reino dos céus. Eu também quero conclamar a igreja que nós estejamos orando pelo Rio Grande do Sul. A tragédia, acredito que muitos irmãos tenham visto, aqueles que ainda não viram, procure se informar. Lá no Rio Grande do Sul, as chuvas fortes inundaram muitas cidades, pessoas perderam tudo, muitas pessoas morreram afogadas. A água subiu mais de 7 metros de altura. Ou seja, se a nossa igreja estivesse lá no Rio Grande do Sul, essa área que nós estamos aqui, no segundo andar, também estaria alagada. Para os irmãos terem ideia da altura que a água subiu, em alguns lugares, prédios foram inundados. Muitas pessoas perderam tudo. Então, irmãos, lembrem de orar por aqueles que estão necessitados nesse momento. Aqueles que perderam sua casa, perderam absolutamente todos os bens materiais, mas o Senhor preservou a vida. Então que nós, nas nossas orações, aqui na igreja, no nosso dia a dia, nas nossas devocionais, vamos nos lembrar desses que estão necessitados. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como a Tua igreja reunida. Senhor, nos colocamos diante de Ti porque cremos e sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que criou céus e terra, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que tem poder para fazer todas as coisas. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos as nossas angústias, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um aqui nessa manhã. Só o Senhor sabe aquilo que cada um aqui necessita. Só o Senhor sabe as dificuldades que cada um tem passado. Pai, tudo isso eu coloco diante de Ti, Senhor, crendo que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, coloco também diante de Ti, Pai, essas crianças que estão aqui. Senhor, que elas possam crescer, não somente em estatura, mas que ela também possa crescer em graça e em conhecimento de Ti, Senhor. Que elas possam viver experiências reais com o Senhor Jesus. Que elas possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que elas possam ser crianças que possam viver de acordo com a Tua palavra. Graças Te dou, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Senhor, abençoe também os pais dessas crianças, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê sustento, que o Senhor dê aquilo que ninguém mais pode dar, que é vida e vida em abundância com Jesus. Senhor, nesse momento também, Pai, coloco diante de Ti, Pai, o estado do Rio Grande do Sul. Estado esse que foi abatido por um fenômeno da natureza. Muitas pessoas, Pai, perderam tudo. Perderam, Pai, a dignidade humana. Pessoas que muitas vezes estão ali sem saber o que fazer. Pessoas que
estão nas suas dificuldades, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto sobre a sua cabeça, faltando coisas básicas como água. Senhor, eu te peço, Pai, tenha misericórdia daquele povo. Tenha misericórdia daquele povo, Pai. Ah, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Entra com a tua providência. Entra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te louvo e eu te engrandeço. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, reforçando meus pedidos, eu tive ontem vendo alguns vídeos da situação no Rio Grande do Sul. A situação está muito caótica. Eu peço aos irmãos que estejam orando, se colocando diante do Senhor em favor daqueles que estão ali passando aquela situação de necessidade. A Junta de Missões Nacionais está fazendo uma campanha de arrecadação. Se os irmãos puderem contribuir de alguma forma, pode estar entrando lá no site da Junta, ou no Instagram, Facebook, Junta de Missões Nacionais. Lá tem o Pix, tem outras formas também de poder contribuir. Eu peço aos irmãos que, aqueles que puderem, é óbvio que ninguém faz nada sem poder, aqueles que puderem contribuir, que possa o estar fazendo. Nessa manhã, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, num texto muito conhecido. Eu acredito que os irmãos já muito ouviram esse texto, um texto que Pedro faz uma grande confissão, inclusive até um hino, ou melhor dizendo, é um louvor que nós cantamos aqui, o Ministério de Louvor da nossa igreja canta, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós cantamos esse louvor, glorificamos ao nome do Senhor através desse louvor, que é baseado nesse texto bíblico que nós iremos falar nessa manhã. E eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Os irmãos podem estar abrindo aí as suas Bíblias, ou ligando como alguns, mas o importante é que nós venhamos a compreender nessa manhã aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Mateus capítulo 16, versículo 13. Está aparecendo aqui também na tela, nós podemos acompanhar esse texto. O texto diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse
para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Senhor, graças te dou, Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz nessa manhã. Senhor, abra, Senhor, os nossos ouvidos, que nós venhamos a ouvir a Tua voz. Instrumentaliza a Tua palavra em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu disse para os irmãos, esse texto de Mateus 15, Mateus 16, versículo 13, é um texto muito conhecido, que eu acredito que todos os irmãos aqui em algum momento já ouviram uma mensagem sobre esse texto. E também é um texto extremamente rico, um texto que nós poderíamos fazer aqui uma série de mensagens somente nesse texto que nós lemos. Texto aqui que a gente poderia ficar aqui 1 até 2 meses estudando sobre esse texto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito significativo aqui nesse texto. Esse algo significativo que existe nesse texto é de um homem que é discípulo de Jesus, chamado Pedro. Todos nós conhecemos a história desse homem. Pedro, que era um pescador, foi chamado para ser discípulo de Jesus. E Pedro, como discípulo de Jesus, foi chamado para aprender com Jesus, e Pedro andava com Jesus. Os milagres que Jesus fez, Pedro viu. Tudo que Jesus fez, Pedro estava junto com ele. Não somente Pedro, mas todos os outros discípulos. E Jesus está caminhando na sua peregrinação, no seu andar. Jesus vai passando e vai fazendo uma série de milagres. Se nós virarmos a página aí, anteriores a esse capítulo, nós vamos ver Jesus curando o cego, você vai ver Jesus andando sobre o mar, você vai ver Jesus fazendo uma série de milagres, curando muitas pessoas. Mas agora chega um momento que Jesus para junto com os seus discípulos ali, junto com os 12, e Jesus vai tirar uma dúvida com eles. É óbvio que Jesus não tinha dúvida nenhuma. Jesus sabia quem ele era. Mas Jesus vai tirar uma dúvida não para ele, mas para que os discípulos soubessem quem ele era. E Jesus vai dizer assim: e aí? Vocês que estão andando aqui junto comigo, nós já realizamos muitos milagres, já fizemos muitas proezas, mas quem eles dizem que eu sou? Diante de tudo aquilo que a multidão que acompanhava Jesus, e nós sabemos que tinha uma multidão que acompanhava Jesus, Jesus agora para e pergunta para ele: quem eles dizem que eu sou? Aí eles vão responder o quê? Jesus, olha só, uns dizem que o Senhor é Pedro, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, o outro diz que o Senhor é Elias, ou até mesmo um dos profetas. Porque no tempo de Jesus, muitas pessoas acreditavam, o judaísmo no tempo de Jesus acreditava que antes do Messias iria ressuscitar alguns dos profetas mais proeminentes de Israel, que seriam o antecessor de Jesus. E eles entendiam dessa forma, e Jesus está perguntando: quem eles dizem que eu sou? E o que que os discípulos vão responder? Eles estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, ou é Elias, Jeremias ou um dos outros. Ou seja, aqueles que estavam andando junto com Jesus, a multidão que estava acompanhando Jesus, que estava vendo os milagres de Jesus, não sabia quem era Jesus. Então, o que esse texto está nos ensinando é que,
pode acontecer de uma pessoa estar próxima a Jesus, andar até mesmo com Jesus, sem saber quem Jesus é. Isso pode acontecer porque o texto aqui é muito claro. Uma multidão que viu muitos milagres não conseguiu identificar de fato quem era Jesus. Mas só que agora Jesus vai inverter a pergunta. Agora a pergunta de Jesus não vai ser quem os outros dizem, ou seja, quem a multidão diz, mas agora Jesus vai dizer para os seus discípulos, aqueles que estavam andando ali mais próximo dele. Jesus vai perguntar: e vocês que estão aqui comigo todo dia, comem e bebem na mesma mesa que eu, quem vocês dizem que eu sou? Aí o que Pedro vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que salta no meio dos discípulos, e nós sabemos que Pedro era aquele discípulo que tinha proeminência entre os outros discípulos. Ele foi considerado o líder da igreja. Pedro, ele salta e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Como diz aí no versículo 19, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa: Jesus Cristo não é nome composto. Tem muita gente que acha que Jesus Cristo é nome composto. Não é. A gente, na tradição, foi se incorporando Jesus Cristo como se fosse um nome composto. Mas, na verdade, é Jesus o Cristo. Tem ali um artigo definido. A palavra Cristo, no hebraico, quer dizer Messias, aquele que era o ungido. A palavra Cristo quer dizer o ungido, aquele que tem toda a autoridade. No Antigo Testamento, a pessoa que recebia uma unção, você vai ver isso com Samuel indo lá ungir Davi para ser rei. Então, a pessoa que recebia a unção era aquela pessoa que tinha autoridade, ou que detinha toda a autoridade. Isso quer dizer o Messias, o Cristo, o ungido, a pessoa que tem autoridade. E Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro está dizendo que Jesus é aquele que tem toda a autoridade, que é Filho de Deus. É aquele que detém todo o poder, aquele que detém tudo em suas santas mãos, aquele que pode fazer todas as coisas. Pedro está olhando para Jesus e identificando aquilo que a multidão não conseguiu identificar. Talvez até alguns dos discípulos ali que estivessem com Jesus não conseguiu identificar, mas Pedro conseguiu identificar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o quê? O Cristo, aquele que detém toda a autoridade. E Jesus vai dizer a ele, no versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus agora vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, se você reconheceu que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, o Verbo vivo encarnado, não foi você, pela sua carnalidade, pela sua pessoa, que entendeu isso, mas foi o meu Pai que está no céu, através do Espírito, que revelou isso em você. Então aqui nós vemos a figura de um discípulo de Jesus, tomado pelo Espírito, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo vivo encarnado, aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Esse é o Pedro espiritual, o Pedro que entendeu quem é Jesus. Mas agora, no versículo 21, nós vamos ver a segunda face desse mesmo Pedro, esse Pedro que era espiritual. O texto diz assim: desde esse tempo, versículo 21, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Saia da minha frente, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Então agora nós estamos olhando para esse texto, olhando para Pedro, e olha o que o texto vai nos ensinar. Que em nenhum momento Pedro, ele reconhece que Jesus é o quê? O Filho de Deus, o Verbo vivo encarnado, que Pedro é o Cristo, o Messias, o ungido, aqueles que tanto os judeus esperavam. Mas agora, no segundo momento, Pedro é o que para Jesus? Uma pedra de tropeço. Literalmente, Satanás. Leia aí no versículo 23, olha o que está dizendo aí. Saia da minha frente quem? Saia da minha frente quem? Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Aí eu pergunto para os irmãos, quem aqui gostaria de ser chamado de Satanás? Levanta a mão aí. Quem aqui gostaria de ser chamado de Satanás? Já pensou? O pastor Emerson ou eu chegasse assim para o irmão e dissesse assim: sai daqui, Satanás. Você iria gostar? Você não iria, não. Ninguém iria gostar de ser chamado de Satanás. Mas Jesus chamou Pedro de Satanás. E aí, como que a gente faz com esse texto? Joga fora? Descarta ele? Não. O que esse texto está nos ensinando é que, em um momento, um discípulo de Jesus, espiritual, ele consegue reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, na figura do ser carnal, ele consegue ser um Satanás, uma pedra de tropeço na vida de Jesus. Ou seja, o que esse texto está nos ensinando é que nós podemos ser espirituais e abençoadores no momento, mas em outro momento nós podemos agir como se fosse um Satanás. Em um momento você pode abençoar uma vida, mas em outro momento você também pode ajudar a destruir uma vida. Em um momento você pode abençoar a vida de alguém, e no outro momento você pode colocar a vida dessa pessoa em perdição. Em um momento você pode ser bênção na igreja, mas em outro momento você pode ser uma pedra de tropeço na igreja. Em um momento você pode abençoar muito a sua família, mas no outro momento você pode ser uma pedra de tropeço na sua família. Nós temos duas versões de um mesmo discípulo, aqui nesse texto. E note os irmãos, que Jesus não expulsa Satanás de Pedro. Você vai ver que em todos os outros textos, quando aparece alguém endemoniado, o que Jesus faz? Jesus expulsa o demônio. Mas Jesus não expulsa Satanás de Pedro. Por que Jesus não expulsa Satanás de Pedro? Porque Pedro não estava endemoniado. Pedro não estava tomado por Satanás. A palavra Satanás, ela vem de uma raiz hebraica que significa Satã, que quer dizer opositor, aquele que se opõe a outro, aquele que é uma pedra de tropeço para que o outro caia. Isso literalmente significa Satanás. E aqui a palavra Satanás, ela não tem a conotação de um ser mau, de um ser angelical, de Satanás como a figura má, demoníaca que existe. A palavra Satanás aqui é empregada nesse texto como sendo alguém que está agindo como opositor daquilo que Deus quer fazer. Então, Pedro, quando Jesus está dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás, ele está querendo dizer assim: Pedro, eu sei que você não está endemoniado, mas você está agindo como se fosse um próprio Satanás. Você está agindo como uma pedra de tropeço, impedindo que Deus faça aquilo que ele se propôs a fazer. Nós vemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler,
que é possível nós sermos espirituais num momento e sermos carnais em outro. É possível que nós, em algum momento da nossa vida, sejamos e façamos algo como sendo o próprio Satanás. Porque nós sabemos que aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, Satanás não toca. Satanás não tem o poder de possuir uma pessoa que tem Jesus na sua vida. Mas nós, na nossa carnalidade, nós podemos agir como se fosse o próprio Satanás. Na nossa carnalidade, nós precisamos tomar cuidado. Por isso que Paulo vai nos ensinar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo está dizendo, mas enchei-vos do Espírito? Porque um crente carnal, ele age como sendo um próprio Satanás. E não somente na igreja, também na igreja, mas também no seu convívio familiar, mas também no seu convívio no trabalho, e em todos os lugares aonde está, ele se torna uma pedra de tropeço na vida de alguém. Irmãos, precisamos tomar cuidado com a nossa vida para que nós não sejamos um Satanás na vida de alguém. Precisamos tomar cuidado com a nossa vida para que as pessoas não sejam impedidas de entrar no reino de Deus por nossa causa. Precisamos entender que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Olha o que diz aí o versículo 23, a parte B. A parte A, Jesus vai dizer: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Aí a parte B do versículo, olha o que ele vai dizer: porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Irmãos, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Por isso que o profeta vai nos ensinar que os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos são de paz e não de mal. É o próprio profeta dizendo que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E muitas vezes nós somos mais fariseus do que discípulos de Jesus. Muitas vezes nós somos como Jesus está chamando a atenção dos fariseus em Mateus 23. Jesus vai dizer assim: vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Vocês são aqueles que ficam ali na porta, atrapalhando todo mundo. Jesus está nos ensinando que é possível alguém ser discípulo dele, mas em algum momento da sua vida está fraco na fé e até mesmo vivendo uma vida carnal e agir como Satanás. Aí eu pergunto para os irmãos: irmãos, como que está a sua vida espiritual hoje? Você está sendo um discípulo de Jesus como o Pedro, que entende e é usado espiritualmente para entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou você é aquele Pedro que Jesus vira para ele e diz: saia de mim, para trás de mim, Satanás? Quem você é? O espiritual ou o carnal? Você é aquele que reconhece Jesus ou você é aquele que é Satanás, que está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer? Quem você é nessa manhã? Tem muita gente vivendo de passado. Tem muita gente vivendo: eu já fiz isso, já abençoei a vida de fulano, e antigamente eu saía para essa rua, evangelizava, antigamente eu subia nesses morros, antigamente eu visitava os irmãos enfermos, antigamente eu fazia isso e eu fazia aquilo. Tem muita gente que vive do antigamente eu fazia. Mas a pergunta não é o antigamente, a pergunta é o hoje. O que nós estamos vivendo com Deus hoje? Como está a nossa vida com Deus hoje, o nosso relacionamento com Deus hoje? O que Deus tem falado com você nesses últimos dias? O que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Como Deus tem te usado
nesses últimos dias para abençoar a vida de alguém. Como Deus tem te usado para abençoar a sua família, como Deus tem te usado para abençoar a sua igreja, como Deus tem te abençoado para abençoar a vida de um colega de trabalho, como Deus tem usado a sua vida hoje, porque no passado Pedro foi bênção, mas no presente Pedro é um Satanás na vida de Jesus. No passado, Pedro era um homem espiritual, mas no presente Pedro é um homem carnal. No passado, Pedro fez muitas coisas, mas no presente Pedro é uma pedra de tropeço que fazem outros tropeçarem. Como que está o nosso relacionamento com Deus nessa manhã? E quando se trata de igreja, não é diferente. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai chamar a atenção da igreja e vai dizer algo muito interessante. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto e dizendo que a igreja de Corinto era carnal. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma série de problemas. A igreja de Corinto tinha divisões dentro da igreja, cada um queria uma coisa. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha pecados absurdos dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que literalmente era uma bagunça. Uma bagunça. E Paulo está dizendo para a igreja: olha, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu percebi que vocês são tudo menos espirituais, vocês são extremamente carnais. Pior coisa que tem, pior do que um mundano, é um crente carnal. Porque o mundano, ele não conhece Jesus. Então quando você prega para ele, ele entende quem é Jesus, ele vem cheio, ele vem sedento, querendo ouvir a palavra, querendo crescer. Mas um crente carnal, meu irmão, é difícil. É o que Jesus chama a atenção dos fariseus. Os fariseus eram os melhores crentes que a gente podia ter na época de Jesus, ou pelo menos parecia ser. Eles oravam, jejuavam 2 vezes na semana, davam o dízimo, ia ao templo, lia a Bíblia, conhecia a Bíblia toda de cor, o Antigo Testamento, a lei. Mas quando Jesus se depara com os fariseus, Jesus vai dizer: olha, vocês são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. Jesus está chamando a atenção do fariseu, porque o farisaísmo é aquilo que sobreviveu e muitas vezes ficou em nossas igrejas, ficou em nossas vidas, e a gente aprendeu a ser crente fariseu. Bonito por fora, amém, aleluia, glória a Deus, chora, faz tudo, mas por dentro podre. E Paulo vai dizer: olha, eu quis falar a vocês como pessoas espirituais, mas vocês são pessoas carnais. Crente carnal é aquele que você pode falar com ele 300 vezes que ele não vai te ouvir. Crente carnal é aquele que ele pode vir na igreja todo domingo, mas a vida dele está sempre a mesma coisa. Crente carnal é aquele que você pode falar, você pode mostrar, você pode desenhar, você pode passar um filme, mas ele não entende. O crente carnal é aquele crente que você pode mostrar 9 coisas certas e uma coisa errada. Ele vai apoiar aquela coisa errada. A única coisa errada é aquilo que ele vai apoiar. Esse é o crente carnal. É pior do que um descrente. É pior do que um mundano. O crente carnal é como Pedro. Jesus está explicando para os discípulos, se os irmãos olharem aí o texto,
meditarem no texto, Jesus está explicando para os discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e que ele deveria sofrer, padecer na mão dos líderes religiosos e que ele deveria morrer, mas que ao terceiro dia ele deveria ressuscitar para que salvasse o mundo inteiro. E o Pedro carnal está querendo que Jesus faça o quê? Não, Jesus, isso não precisa acontecer não. Fica aqui na Galileia, curando as pessoas. Enquanto Jesus está querendo salvar o mundo inteiro, Pedro está querendo que Jesus fique na Galileia curando meia dúzia de pessoas. Enquanto Jesus está querendo levar vida e vida em abundância para as pessoas, o Pedro carnal está querendo que Jesus cura uma enfermidadezinha na perna e manda as pessoas seguirem do jeito que está. O carnal é aquele que nunca entende aquilo que Deus quer fazer. O carnal é aquele que Deus está querendo dar um direcionamento, mas ele está querendo ficar parado. Esse é o carnal. E o espiritual? O espiritual é aquilo que deixa fluir aquilo que Deus quer fazer. É aquele que vive não segundo o seu próprio coração, mas segundo aquilo que o Espírito Santo que preenche dá direcionamento. Uma vez, há muito tempo atrás, não sei quantos anos eu tinha, mas devia ter uns 17 anos, eu fui convidado para ir num culto de oração de uma igreja. Mas não era uma igreja batista, era uma igreja pentecostal. E nós, batistas, não temos muito costume de dar a paz do Senhor. Hoje um pouquinho mais, mas antigamente os irmãos que têm muito tempo de igreja sabem disso. Não existe muito a paz do Senhor numa igreja batista. E eu fui criado numa igreja batista. Mas isso não tem nada de errado, dar a paz do Senhor, não dá. É só uma questão de costume. E eu fui convidado para ir nesse culto de oração. E em um dos cultos que eu fui convidado até para levar uma palavra. E eu fui para o culto de oração com a minha Bíblia e com o meu jeito batista de ser. E o culto de oração era de uma igreja pentecostal. E eu cheguei e era na casa de uma irmã. E os jovens chegavam, entravam, o portão estava aberto. E quando eu cheguei, a irmã estava na calçada, varrendo a calçada. E eu cheguei com o meu jeito batista de ser, o que eu fiz? Boa noite, irmã, tudo bem? Aí ela olhou para minha cara, aí olhou de novo. Aí ela disse assim para mim: boa noite? Boa noite? Isso é coisa que crente fala? Cumprimento de crente não é boa noite, é a paz do Senhor. Eu fiquei vermelho, azul, amarelo, eu não sabia nem onde enfiar a cara. Eu era visitante, estava indo visitar. E eu fiquei todo desconcertado. Entrei todo desajeitado, não consegui nem mais prestar atenção no culto. Fiquei ali meio que apavorado, estava na casa da irmã. O que aconteceu? Aquela irmã foi o que para mim? Uma pedra de tropeço. Aquela irmã foi literalmente um satanás na minha vida, porque ela roubou a minha paz no culto. Aí eu pergunto para os irmãos, que diferença faz você dar boa noite ou a paz do Senhor para alguém? Assim é um crente carnal. Crente carnal é assim, ele rouba a paz do outro. Até mesmo por coisas simples que não tem nada a ver, mas ele rouba a paz do outro. Mas e o crente espiritual? O crente espiritual é aquele que é movido pelo Espírito. Esses dias lá no trabalho, um colega, todo mundo no meu trabalho sabe que eu sou pastor, então quando alguém tem alguma dúvida, o pessoal vem conversar comigo. Aí um colega chegou para mim e falou assim: Jonathan, eu quero uma opinião de pastor. Eu falei, sim, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, olha, ele é cristão, ele é da Assembleia de Deus, e ele falou assim, olha, eu vendi meu apartamento, e estou vendendo meu apartamento, e eu quero saber se eu tenho que dar o dízimo desse valor que eu vendi meu apartamento. E aí, o que você acha? Que sim ou que não? Aí eu falei com ele, olha, não, você não precisa dar o dízimo, ninguém vende uma casa e dá o dízimo da casa, porque o dinheiro é a sua casa. Ninguém vende uma casa para poder dar dízimo na igreja, isso não existe. Mas, porém, contudo, todavia, nós
precisamos buscar no Senhor. Se o Senhor tem te incomodado a você dizimar, você faça, porque aí não é uma relação de obrigação, mas é algo que Deus está colocando no seu coração através do Espírito Santo. Ora e busca orientação no Senhor. Se o Senhor disser para você que você deve dar, você dá. Se Ele não falar nada, você não é obrigado. Você não precisa dar o seu dízimo da venda do apartamento. Aí ele, beleza. Aí passou-se um tempo, conversando com ele novamente, aí eu lembrei e perguntei para ele, falei, e aí meu amigo, aquela pergunta que você me fez naquele dia, sobre a venda do seu apartamento, e aí, o que você resolveu? Deu ou não deu o dízimo? Aí ele virou para mim e disse assim, cara, eu busquei no Senhor e o Senhor confirmou no meu coração que eu deveria dar o dízimo da venda do meu apartamento. Até porque eu consegui vender meu apartamento num preço muito bom e muito rápido. Eu coloquei para anunciar e na mesma semana eu consegui um comprador. E o Senhor falou no meu coração e eu dei o dízimo. Ou seja, uma pessoa espiritual, ela busca no Senhor orientação. E ele não era obrigado, ninguém é obrigado a vender uma casa, um apartamento, um carro e dar o dízimo na igreja. Não existe isso. Mas ele sentiu o desejo no seu coração, através do Espírito, em poder contribuir. O que eu quero dizer com os irmãos é que, quando nós somos carnais, nós nos tornamos uma pedra de tropeço. Mas quando nós somos pessoas espirituais, nós nos tornamos bênção na vida de alguém e bênção na igreja, no corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus é um relacionamento todo dia, é diário. Não é eu aceitei Jesus há 30 anos atrás, venho para a igreja e já estou salvo e amém. Não é assim. Nós precisamos entender que pode existir duas faces do mesmo discípulo. Um que reconhece Jesus como o Cristo e o outro que se torna um Satanás na vida de Jesus. Precisamos entender que nós não podemos viver do passado. Precisamos viver no presente. O que Deus tem falado com você, como Deus tem orientado a sua vida hoje. Buscando ao Senhor hoje. No passado Deus pode ter falado com você, pode ter te orientado. No passado Deus te livrou de um acidente, te livrou de um assalto, te curou de uma enfermidade. Sim, mas isso foi no passado. E hoje? E hoje? Como está a sua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida diante do Senhor hoje? Jesus, certa vez, vai ensinar e dizer: trabalhe enquanto é dia, porque quando vier a noite, você não vai poder trabalhar não. Meus irmãos, trabalhe enquanto é dia, faça enquanto dá, porque pode chegar um dia que a noite virá. Talvez você fale assim: mas pastor, à noite a gente também pode trabalhar. Jesus quer dizer nesse texto que no tempo dele não tinha luz. Quem já viveu aí no tempo sem luz, quem morou na roça, Jesus vivia na Galileia, num lugar muito pobre, sabe que só se trabalha durante o dia. Quando vem a noite, ninguém consegue fazer mais nada. O que Jesus está nos ensinando é: faça, seja, enquanto há tempo, porque a noite virá. E quando a noite vier, você não poderá fazer mais. E eu termino nessa manhã com os irmãos, fazendo uma pergunta retórica. Uma pergunta que eu quero que os irmãos respondam para si mesmos. Quem você é? O Pedro que reconhece Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou o Pedro que é um Satanás, que age como uma pedra de tropeço na vida de alguém? Quem é você? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor nessa manhã. O meu apelo
é para que nós saiamos daqui entendendo que a nossa vida não pode ser no passado, mas precisa ser no presente. Que nós possamos entender que quando nós somos espirituais, buscamos em Deus, nós somos bênçãos, mas quando nós somos carnais, nós somos pedra de tropeço. E o meu apelo é para que nós sejamos espirituais, que nós vivamos sobre a orientação do Senhor. Pai, que a Tua graça sobre nós nessa manhã esteja sobre cada um aqui, Senhor. Que nós venhamos a vivermos uma vida avivada, uma vida, Pai, no Espírito. Que nós possamos viver uma vida, Pai, diante de Ti com sinceridade, buscando em Ti diariamente. Que nós possamos viver uma vida não olhando para o passado, mas olhando para o presente. Vivermos uma vida com o Senhor hoje, sabendo aquilo que o Senhor quer para nós hoje. Graças eu te dou, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e que nós venhamos a ter a nossa fé firmada, alicerçada no Senhor. Que essa manhã possa ser uma manhã de despertamento espiritual, uma manhã da qual nós nos colocamos diante de Ti e possamos dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos reconhecer que precisamos nos enchermos do Espírito Santo, porque quando nós somos vazios, nós podemos ser confundidos até com Satanás. Senhor, nos encha, Pai, do Teu Santo Espírito. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, que nós venhamos a ser discípulos de Jesus, discípulos autênticos, discípulos que ora, que busca a Tua presença, discípulos que abençoa. Ó Pai, nos colocamos diante de Ti, como Teus servos. Graças Te damos, Pai, por grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Graças Te damos, porque o Senhor tem confirmado a Tua palavra em nós. Que nós venhamos a sair daqui cheios do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Som. Amém, irmãos? Falar rapidamente aqui sobre o nosso passeio. Hoje a gente vai começar a receber e entregar os carnês para os irmãos. Só que só vai receber o carnê quem fez a sua inscrição e preencheu o formulário. Então, já fica aí para a gente não entregar carnê e não ter nenhum registro da pessoa. Então, vou pedir o pessoal da mídia, da comunicação, liberar de novo o link lá no grupo, para o pessoal ir preenchendo. E logo mais após o culto, eu e Dani estaremos aqui embaixo, né? Fazendo a inscrição dos irmãos, aqueles que já quiserem pagar, já podem pagar. Lembrando que o passeio pode ser parcelado em até 7 vezes, começando a pagar em maio, tá, gente? Virou o mês, 6 vezes. Julho, 5 vezes, né? E assim vai. Mas precisa fazer a inscrição. Já teve gente que falou comigo: ah, Lili, eu vou pagar de uma vez só em julho. Beleza, precisa fazer a inscrição. Mas nesses casos específicos, a gente precisa que a pessoa dê o sinal, tá? O sinal de uma parcela
e aí, posso pagar depois, porque a gente precisa, o que vai garantir sua inscrição, além do preenchimento do formulário, é o pagamento da primeira parcela, beleza? Para quê? Para não acontecer, que nem aconteceu nos outros anos, da pessoa falar que ia, até preencher o formulário. Mas aí chegou em outubro, disse que não ia mais. E aí a gente segurando aquela vaga para a pessoa, aí as pessoas que a gente teria para colocar, a pessoa não consegue nem fazer parcelamento, porque já ficou muito em cima. Então, para a gente dar oportunidade para todo mundo, você está segurando a sua vaga? Você quer segurar a sua vaga? Então, você vai pagar a primeira parcela para garantir. Tá? Lembrando que não vai ter, irmãos, não tem, vou falar isso todo domingo, devolução do dinheiro em caso de desistência. Então, porque você está segurando uma vaga que poderia ser para alguém. Esse ano, a gente está com as vagas limitadas, são 80 vagas, só tem um ônibus, tá? A gente não vai alugar outro ônibus, o restante das vagas vão ser de carro, para a galera que vai de carro. Então, assim, quer ir ao passeio? Corre. Entendeu? Porque aí a gente já vai abrir também a lista de espera, que já começou, na realidade, a lista de espera já existe, né? Você que, poxa, eu queria tanto levar o meu amigo, lista de espera. Porque se for liberando vaga, a gente vai acrescentando essas pessoas da lista de espera, e a princípio é para a igreja. Quem é a igreja? O membro da igreja, a gente vai estender para cônjuge, ou seja, eu estou aqui congregando, mas o meu marido não está. Ele pode ir? Pode, né? E filho, então só essa parte do núcleo familiar, tá, gente? Passou disso, meu tio, lista de espera, beleza? Porque são 80 vagas, então a gente está dando prioridade para igreja, beleza? Então, corre para fazer sua inscrição, ainda dá para parcelar em 7 vezes, tá? A gente vai liberar também a chave Pix, né, para o pessoal que for fazer o pagamento via Pix. A gente vai liberar a chave lá embaixo, vamos falar para de onde vai ser. E lá no grupo da igreja, a gente vai continuar postando as fotos lá do sítio, todas as informações para vocês acompanharem. Beleza? Qualquer dúvida, nos pergunte lá embaixo, que Deus abençoe. Amém. Chama aqui a irmã Alexandra, vai estar falando sobre o Congresso da Família. Olá, irmãos, bom dia. Irmãos, nosso Congresso da Família será no dia 18, no dia 19 do 5, com a divisa em Gálatas 5, frutos do Espírito. Mas, antes de dar maiores detalhes, deixa eu falar um pouquinho da nossa divisa. Ano passado, conversando aí de forma informal com o pastor Jonathan, acho que isso eu nem lembro, né, pastor? A gente estava falando sobre frutos do Espírito na família. E esse ano, quando nós fizemos reunião com o Ministério da Família para falar sobre a elaboração do Congresso, Deus me trouxe à memória a nossa conversa. Aí eu conversei com a Ailton, a gente orou e levou a proposta para o Ministério, porque a divisa está muito de acordo com os propósitos da igreja, né? E o Ministério, o pastor Emerson aprovou. Então, irmãos, é de Deus. É algo que Deus trouxe à memória. Dia 18, no dia 19, teremos nosso Congresso da Família. No dia 18, teremos uma preletora, uma pastora, a pastora Áurea. Ela virá aqui nos abençoar com a palavra de Deus. E no dia 19, nosso pastor Jonathan e nosso pastor Emerson. Então, irmãos, estejam aqui, tragam os seus familiares, tragam os seus amigos. Vamos ouvir uma palavra de Deus especial que Ele está preparando para a gente. E também teremos aí um ministro de louvor que virá nos abençoar também no domingo de manhã, que é filho do irmão Ailton, que é o Eric Bernardo. Ele virá nos abençoar com canções, com louvores, para exaltar a esse nosso Deus maravilhoso. Irmãos, fruto do Espírito é a vivência que nós precisamos mostrar para o nosso Senhor, um pouquinho da palavra de Deus em cada um de nós a cada dia. No dia 18, será no sábado, às 18 horas, no dia 19, 10 horas da manhã e às 18 horas também. Em relação às blusas, está aí no nosso grupo da igreja a relação de pessoas que querem participar, né, confeccionar as blusas. Coloque lá o seu nome, o tamanho da sua blusa
E é só até hoje, tá, irmãos? Porque eu preciso mandar a relação para o fornecedor, para que ele possa comprar e entregar para a gente a tempo, para que eu possa distribuir para vocês. Em relação ao valor, a base é R$ 35,00. Depois eu vou colocar essa semana o meu Pix lá para vocês transferirem. Mas quem não tem Pix pode pagar depois em espécie, tá? Pode pagar em dinheiro. Fiquem tranquilos que eu vou colocar a orientação lá. Então, lá, dia 18 e dia 19, Congresso da Família. Conto com a participação da igreja. Irmão Paulo, irmãos, quando o irmão Paulo chega aqui, vamos nos animar para estar no Congresso da Família. E eu quero também encorajar os irmãos a convidar, trazer visitantes. Talvez você tenha aquela prima, aquela amiga, aquele amigo que está passando uma situação difícil, familiar. Chama, convida, fala assim, olha, vamos lá na igreja, vai ter um Congresso da Família. Vamos aprender a ser família de fato. Porque o mundo faz uma projeção daquilo que é família. Mas aprender a sermos uma família de fato é aquilo que a Bíblia nos ensina. E essa é a proposta do Congresso, a gente meditar o quê? Na palavra, o fruto do Espírito. Então, convide, traga visitantes. Se você sabe, conhece um casal que está passando por uma dificuldade, não só um casal, mas a família, o casal, os filhos, a sogra, o sogro, convida todo mundo. Vem para o Congresso da Família, faça um esforço para estar aqui. Convide filhos, sobrinhos, quem você chama o seu vizinho, quem você conhecer, convide, porque será um momento de aprendizado, será um momento de nós nos enriquecermos, aprendermos a ser famílias de Deus. Bom, meus irmãos, todos sabem que quando eu apareço aqui é alguma novidade, né? Não tem outra. Estou até meio rouco agora, fiquei até meio rouco. Irmão, nós, homens, da Segunda Igreja Batista de Piedade, estamos convidando as mães da igreja para que compareça às 17 horas aqui para homenagem no Dia das Mães. Tá? Próximo sábado agora, tá? Às 17 horas, homenagem para as mães. Que Deus possa abençoá-las. Então, as mamães vão ficar atentas. Próximo sábado, a que horas? Que horas? 17 horas. Homenagem dos homens às mamães. Então, você que é mamãe, fique atenta. Você que não é mamãe, um dia chegará seu dia. Amém. A Nili vai chegar o dia dela. Fica tranquila, irmão. Vamos orar? Vamos colocar de pé, encerrando esse culto. E que os irmãos meditem nessa palavra que Deus falou ao nosso coração nessa manhã. Logo mais à noite eu estarei pregando na Terceira Igreja Batista do Gramacho, lá em Caxias, lá vizinho lá da irmã Penha. Estarei lá abençoando a igreja, não estarei aqui com os irmãos. Mas, às 18 horas, nós teremos o culto aqui na igreja. O pastor Emerson estará aqui. Para quem não sabe, o pastor Emerson foi pregar lá na Igreja Batista do Centenário. Por isso não está aqui nessa manhã. Congresso da Família. Então, foi abençoar a igreja lá. Então, nós vamos abençoar a nossa igreja aqui também no nosso Congresso da Família. Mês de maio, no nosso calendário batista, é o mês da família. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã, esse culto maravilhoso que o Senhor, que nós prestamos ao Senhor e que o Senhor falou ao nosso coração. Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos participantes do culto a Ti, Pai, de rendermos louvores a Ti, ao Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, porque muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas não podem, Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, derramado bênçãos sobre a nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja. Amém.
Amém.